Domingo 4 de abril, muito obrigado por você estar aqui comigo, meu nome é Leonel. Uma ótima Páscoa a você e a seus familiares. Nós vamos ver no estudo de hoje, pessoal, nesse vídeo, os seguintes papéis. Petri 4 vale 3, nessa sequência, certo? CCRO3, Ecor 3, EGIE e Sabesp. Depois vou ver alguns papéis que foram pedidos aí durante a semana para eu estudar, que é Via Varejo, Magazine Luiza e as siderúrgicas, a Gerdau, a Goal 4, a Semin, que não é uma siderúrgica, né? Nesse caso aqui é uma mineradora, Semin 3, CSN e a Usim 5, Uzi Minas. Nós vamos começar então pelo gráfico do índice Bovespa, lembrando que esse vídeo é estudo, a gente mostra aqui estudos que eu faço para mim aos finais de semanas, e eu compartilho com vocês, mas não é análise, tá, pessoal? Não sou analista. Então vejam isso aqui, entendam isso como um estudo, não como uma recomendação. Vocês sigam aí de acordo com o perfil de risco de cada um, com o conhecimento de cada um. Eu apenas faço aqui deixo algumas dicas. Com relação ao índice Bovespa, a gente vê o índice fazendo aqui fundos cada vez mais altos, tá? O índice Bovespa, pessoal, ele começou a romper essa resistência aqui, ó, desse topo, na faixa ali dos 116.600. Começou a romper, teve um pullback, né, depois que rompe volta um pouquinho, normal isso aqui. O que nós podemos dizer? Que o índice agora vai ter que romper 117.314 pontos, vai ter que romper esse topo. O volume tem que estar alto para que ele possa buscar a próxima resistência lá na casa dos 120 mil pontos. Resistência dada por esse topo e por esse topo. Certo? Graficamente, olhando apenas aqui o prazo mais curto, né, um horizonte de tempo mais curto, o índice Bovespa não está ruim. No entanto, o volume não tem ajudado. Olha aqui embaixo o volume. Né? O volume ele continua baixinho. Esse volume tem que aumentar e o Ibovespa tem que subir, tem que romper essa resistência aqui, certo? Onde é que nós temos ponto de suporte? Nas médias, né? 114.769, 114.372, depois esse fundo aqui também é um ponto de suporte, aqui em 110.969. Ok? Sobre o índice Bovespa era isso. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de Petri 4, as ações preferenciais da petroleira estatal. O volume também bem baixinho, né, pessoal? Volume baixo. Esse papel aqui, se ele continuar subindo, enfrenta a resistência onde? 25 com 28 é uma resistência, tá? Então, esse topo aqui, ó, essa parte de baixo do gap, ela é uma região de resistência. Vendedor ali ganha força. Então, aqui é um ponto que o papel bate e tende a cair. Agora, fiquem de olho se, quando o Petrobras chegar nesse ponto, 25 com 28, vamos botar 25 com 30, né? Se Petrobras vai romper 25 com 30 e se vai romper com volume crescente. Caso isso aconteça, na minha opinião, 27 com 23 é a próxima resistência, porque a borda superior do gap é uma resistência, tá? Então, aí o papel fica interessante, se romper 25 com 30 e volume crescente. Ok? Por enquanto não temos sinal ainda disso no gráfico, né? Tem que esperar mais alguns pregões. Sobre os possíveis suportes de Petri 4, 23 com 49 e depois 23 reais. Tá? Se cair mais um pouquinho, 22 com 20. É normal que o mercado esteja praticamente aqui andando de lado com esse papel, né? Por quê? O mercado quer ver como é que vai ser aí a gestão do novo CEO, né? Que deve assumir aí nas próximas semanas. Até lá, é difícil que ocorra alguma mudança significativa aí no preço da Petrobras. Olhando agora o gráfico de Vale 13, gráfico diário aqui na tela, tá, pessoal? Olha só, Vale 3, o que a gente pode falar desse gráfico, né? O papel sobe e congestiona, praticamente andando de lado a 4 pregões. O papel na última sexta-feira tentou romper essa resistênciazinha de curto prazo aqui na faixa dos 98,52, rompeu, voltou,
que a gente pode falar disso aqui, né, pessoal? Se romper 98 com 96, pode buscar ali a faixa dos 100 com 81 e o topo, a máxima, né, em 101 com 91. Máxima dada pela partezinha de cima daquela sombra, tá? Eu ficaria de olho e eu já comentei isso com vocês, né? Eu ficaria bem assim, colocaria esse papel no radar, tá? Vale 3, no momento em que romper a faixa ali do 100 e 102. Romper esse topo aqui, ó. Certo? Aí sim vale para mim, fica graficamente bem interessante. Ok? No gráfico diário era isso que eu tinha para falar para vocês, de vale, né? Tem suporte aqui na faixa dos 96 com 46, 96 com 16, 95 com 94, certo? Para quem quer fazer uma operação aí de curto prazo, tem que ficar de olho nessa figura aqui no gráfico, né? Aqui, ó. Essa figura aqui, ó, sobe. Depois temos aqui candles lateralizados. Então nós temos um padrão aqui, mastro e flâmula, né? Quando rompe para cima a flâmula, é uma compra, tá? Muito bem, tem gente que opera de acordo com essas figuras no gráfico, tá? É uma opção de operação, fica aí a seu critério usar ou não. Vamos ver agora os papéis então que eu destaco, CCRO3. CCRO3. Esse gráfico aqui me chamou a atenção, não sei por que o papel subiu forte aí na última quinta, não sei se é por causa de um possível feriadão, movimento nas estradas, enfim, o fato é que na quinta não, subiu na quarta, né? Quinta foi aqui o último pregão, ela ficou praticamente estável. Teve um forte volume, me chamou a atenção aqui o gráfico, tá? Ele começou a romper essa resistência e essa resistência, na faixa ali dos 12 com 84, 12 com 85, tá? Se continuar subindo, pessoal, ele vai ter que romper aqui 13, certo? E se continuar subindo, pode buscar aquele topo lá em cima, 13 com 82. Tá? A máxima aqui, ó, esse topo aqui, que é a máxima ali do dia 15 de janeiro, certo? Agora, essa estrutura gráfica aqui, ela me chamou a atenção, ó, e com um aumento de volume, ok? Então, para quem quiser, eu ainda não é o tipo de papel que me agrada em função da pandemia. O Rio de Janeiro, por exemplo, e São Paulo estiveram aí fechados, né? A gente não sabe ainda o impacto, até quando vai esse impacto da pandemia em setores como shoppings, setor de concessão, outro setor também fortemente atingido de turismo, né? Então tem que tomar um certo cuidado com o manejo de risco desses papéis. Às vezes eles sobem forte, às vezes caem forte, tá? Ainda estão muito voláteis, né? O outro papel que também me chama a atenção é do mesmo setor, Eco-Rodovias. Ecor 3, tá? Esse aqui, gente, sobe, depois testa fundo, volta a subir e somente se romper 11,93, se romper isso aqui, ele estará rompendo essa resistência e aí pode buscar o que? Graficamente 12,53, depois 12,94, ok? Mas esse rompimento aqui, ó, nessa faixa aqui, tem que ter aumento de volume, tá? Senão para mim não tem operação. Para mim é o volume, quer dizer, para mim não, isso é a teoria que diz, né? O volume que justifica a tendência, né? Então, Ecor 3, fica aí a dica para vocês avaliarem, né? Me chamou a atenção também o gráfico de EGE3, tá? Muito bem, a EGE3 caiu fortemente de fevereiro, despencou de 46 para 38. Agora, esse gráfico aqui me chama a atenção, olha aqui, ó. Sobe, vou melhorar isso aqui. Sobe aqui, testa fundo. Qual fundo que ele testou? Esse aqui, né? E volta a subir. Essa curvinha para cima, esse conjunto de candles subindo aqui, sugere um início de um pivô de alta. O volume aqui que precisa aumentar um pouquinho. Então vamos ver se esse papel vai romper, se ele vai continuar subindo, né?
E, na minha opinião, compras só e somente só se romper 42,78, ou seja, se romper esse topo. E detalhe, esse rompimento aqui tem que ser feito com volume crescente ou alto. E não pode ser naquele horário entre 10 e 11 horas, porque é um horário que muita gente, o mercado, muita gente nova operando ali joga o preço lá para cima e depois volta. Tá? Os profissionais entram no mercado mais tarde um pouco, salvo algumas exceções. Então, gente, se romper ali, né, 42,80, né, 42,78, vamos botar 42,80, ele tem como alvo 43,70, na minha opinião. Tá? Se continuar subindo, 44,75, que é esse topinho aqui, ó. Certo? Mas é um gráfico interessante. Lá no semanal, ele ainda está abaixo da média, se não me falha a memória. Aqui está abaixo da média, ó. Tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Os candles abaixo da média, o ideal seria que estivessem acima da média. Então a média aqui é resistência no gráfico semanal. 42,91 já é uma resistência, tá? Enfim, mas deixo para vocês avaliarem também EG3. O outro papel é Sabesp, SBSP3. Me chama a atenção o gráfico. Esse papel aqui eu já havia alertado vocês há algumas semanas. Eu cheguei a fazer um trade com esse papel, né? E eu gosto porque ele me parece invertendo a tendência, né? Uma tendência de baixa que começou lá em 20 de julho do ano passado. O papel despencou lá da faixa dos 65, né? Veio aqui para 30. Teve essas questões da possível privatização, né? Se seria uma privatização, uma capitalização, enfim, como que seria a diminuição do papel, do peso do Estado de São Paulo nesse ativo. Houve ruídos nessa comunicação, o papel despencou fortemente e agora ele vem fazendo fundos cada vez mais altos. Tá? Isso é positivo. Tivemos aqui onda 1, onda 2, uma onda 3, onda 4. Será que vai fazer a 5 para cima? Vamos ficar de olho nisso, né? Na minha opinião, o papel tem que romper ali, ó, 43,17. E depois tem que romper 43,56. Eu até prefiro esperar um pouquinho mais e ver esse papel rompendo esse topinho aqui. Ó. Ou seja, a faixa de 43,56. Rompendo aquilo ali com aumento de volume que está caindo. Ó, esse volume precisa aumentar. Tá, o papel pode buscar ali os 45,90. Depois 47,53. Esse topo aqui. Ó. Tá? Vamos seguir acompanhando, né? Lá no gráfico semanal, o papel fez a o papel tocou na média de 21, caiu um pouquinho, tá? Mas enfim, vamos ver se ele já começa, vamos ver se ele está fazendo um zigue-zague aqui para cima, vamos limpar o gráfico. Ele já vem deixando aqui, pessoal, ó. Depois de ficar 6 meses quase fazendo fundos, cada vez mais fundos, né? Ele fez um fundo e vem fazendo aqui, ó, esse zigue-zague aqui para cima é interessante, ó. Tá? Vamos ver se ele começa a inverter a tendência nesse tempo gráfico aqui também. Bom, seguindo agora vamos olhar alguns pedidos. VVAR3. Aqui é o gráfico semanal, consolidado abaixo das médias. Tá? Eu gostaria de ver esse papel fazendo zigue-zagues para cima e cruzando para cima da média de 21. Está lateralizado abaixo das médias. Isso não é um sinal bom. Aqui no gráfico diário, o papel está numa longa lateralização, né? Longa. Vamos desenhar aqui uma espécie de um retângulo. Ó, o papel tem que sair de dentro disso aqui. Dentro desse retângulo aqui, pessoal, não tem compra, não tem venda no gráfico diário, porque não tem uma tendência definida. Compras para mim em VVAR3 para swing trading, tá? Somente só se romper 12,62. Tem que romper essas duas sombras aqui, ó, o topo dessas duas sombras. Rompendo isso aqui pode buscar 13,13 e depois 13,64. Tá? O volume precisa aumentar se houver esses rompimentos que eu mencionei.
ok? Então não vejo nada a fazer em VVAR neste momento. Vamos ver MGLU3, papel que também caiu bastante nas últimas semanas. E parece ter deixado um fundo aqui, não? Parece ter feito um fundo. Vamos ver se isso aqui vai ser um fundo mesmo, 19,43. E agora, gente, ele pode estar fazendo o quê? Repique, né? Repicando. Tá? Será que esse papel vai repicar? Se repicar, ele tem como alvo onde? 21,53, 22,12 e depois a faixa dos 22,45, por onde passa a média móvel de 21 períodos, que é essa linha azul mais forte. Tá? Eu quero ver esse papel não apenas repicando, eu quero ver repicar, testar o fundo e voltar a subir num pivô de alta. Aí para mim fica interessante. Vamos olhar o gráfico semanal de MGLU3 abaixo das médias. As médias aqui apontam para baixo. Tá? Então aqui claramente a gente vê o volume um pouquinho baixo. Esse volume tem que aumentar para ver um repique desse papel. Se repicar 22,75 nesse tempo gráfico é o alvo, tá? Aqui no gráfico semanal. E depois aquela região de 23 e 24 reais, por onde passam as médias, ali é um ponto de resistência, é um possível alvo caso o papel repique. Tá? Realmente o papel não ficou, nesse tempo gráfico, o papel continua bem feio ainda, olhando apenas o gráfico. Tá? Não estou aqui olhando fundamentos. GGBR4. Gerdau. Olha, Gerdau tentou romper esse topo aqui, ou seja, aquela faixa ali de 29,91. Na verdade, rompeu, né? Rompeu e recuou. Aqui a gente está olhando o gráfico diário. Rompeu e recuou. E desculpem, gente, desculpem. Aqui a gente está olhando o gráfico semanal, tá? A gente está olhando o gráfico semanal. Então, na semana o papel rompe aquela resistência, tá? Rompeu a resistência. E deixou aqui um candle que parece uma shooting star, estrela cadente. O que é uma estrela cadente? Ele sinaliza que as próximas sessões, no caso aqui as próximas semanas, poderemos ter uma queda. Tá? Só ele não basta, tem que olhar o próximo candle, se o próximo candle vai justificar essa queda, deixando mínimas menores que essas mínimas desse candle aqui. Tá? Tem que ver se o próximo candle vai ser de queda, de baixo, certo? Então, o que é a Shooting Star? Vamos, já que o objetivo aqui é estudar, vamos estudar. Significa que na semana, né, nos primeiros pregões da semana, o mercado levou esse papel até uma nova máxima. E depois, o mercado os compradores foram perdendo força e o papel foi caindo, caindo e fechou perto da mínima. Tá? Isso é negativo, certo? Mas ele não é um candle vermelho, ele é um candle verde. Então não é tão negativo assim. Tá? Daí a gente até pode ter aí uma consolidação, né, nas próximas semanas, ou uma queda pequena, enfim. Vamos dar uma olhada agora no gráfico diário. Aqui sim a gente vê claramente o papel Gerdau tentando romper ali a região dos 29,80. Né? É uma resistência. Resistência como essa, né, um topo importante, a gente não rompe sem muita briga. Briga entre quem? Entre comprados e vendidos. Então o papel rompeu na quarta, na quinta, 1º de abril, deixou um candle aí de baixa, normal, tá, gente? Um pullbackzinho. Se essa queda até pode vir um pouquinho mais embaixo aqui, sem problema nenhum, né? 29,03. Vejam que o papel parou de cair no topo rompido, nenhum problema. Se e somente se esse papel voltar a subir e romper 30,81, fica interessante de novo para uma entrada para quem não entrou. Tá? Agora vocês concordam que após uma subida dessas, era normal que o papel recuasse, tá? E testasse aqui o fundo, né? Esse fundo. Então tem que ficar de olho se Gerdau vai fazer o quê? Se Gerdau vai fazer um teste de fundo e depois vai voltar a subir. O volume está alto, quer dizer, tem todas as condições aqui para a gente botar esse papel no radar. É um papel interessante, sim, Gerdau, ok? Só tem que esperar ele fazer o testezinho de fundo dele, tá?
Vamos ver se isso ocorre nos próximos pregões. Gol ao 4 é um espelho graficamente de Gerdau, né? Então, sobe forte, rompe aquele topo anterior, deixado ali em 8 de janeiro, tá? Rompe esse aqui também, ó. E o volume aumenta um pouquinho. E é claro que depois dessa subida forte, o papel tinha que realizar um pouquinho. Feita a realização, está parada aqui em um ponto no topo rompido. Ok, não tem nada, até agora tudo normal nesse papel. Tem que ver se ele vai voltar, após a realização, né? Após o teste de fundo, se ele vai voltar a subir, vai armar um pivô e se vai romper 13,61. Rompendo 13,61, volume crescente, o papel volta a ficar interessante de novo. Tá? Lá no gráfico semanal, olha aqui, ó. O gráfico semanal desse papel também deixou aqui uma shooting star, uma estrela cadente, indicando que nós podemos ter novas quedas aí, né, na semana, né, ou uma queda na próxima semana, mas eu lembro que esse candle é verde, ele seria um candle negativo se fosse vermelho, tipo esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma shooting star, né? Vermelho, olha o que aconteceu depois, o papel derrete, né? Então vamos ver aí se a próxima semana como é que o papel se comporta. Mas o fato é que ele rompe uma resistência importante, tá, pessoal? E isso é significativo, tá? Até pode cair um pouquinho, cuidem se ele voltar a subir e se romper 13,64. Vamos dar uma olhada aqui se romper 13,64. Qual é o próximo alvo? 13,64. Essa faixa ali, né, 13,92, depois, quem sabe, 15,59, que é um topo deixado lá em setembro de 2014. Tá? É um gráfico que vale colocar no radar, certo, pessoal? Agora vamos ver Semin. Semin, que é um papel novo na bolsa, né? Faz pouco tempo que fez o IPO. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. Ela estreou na bolsa em fevereiro. O papel caiu, ficou consolidado. Nós vimos esse papel aqui num estudo faz algumas semanas. Tá? Consolidação bastante forte, até que no dia 29 de março, o papel resolve subir e aí sobe com força. É uma pena porque num pregão só, ele sobe tudo que poderia ter subido em alguns pregões numa operação de swing. Aí fica difícil, né? Operar para swing um papel que sobe 9%, sobe, né, quase tudo que tinha para subir. Então agora o papel fica aqui lateralizado, não? Na minha opinião, ele tem que romper novamente para comprar esse papel para swing, só e somente só se romper 9,45. Tá? Tem que romper essas sombras aqui, ó. Aí ele pode buscar o quê? 9,61. Se continuar subindo, 9,89, que é o topo dessa sombra aqui, ó, deixado lá no dia que estreou na bolsa. Ok, pessoal? Não vejo nada a fazer neste momento nesse papel. Até gostaria que ele ficasse congestionado, né? Andando de lado por mais tempo, tá? Tem suporte aqui em 9, né? Suporte técnico em 9, tá? O ideal é que ele caísse um pouquinho, né? Certo? Não estou aqui olhando fundamentos de papel, sei que tem algumas instituições financeiras colocando alvos bem generosos para Semin 3, né? CSN Mineração. Até acho que a CSN Mineração pode ser futuramente uma alternativa, de repente, para quem está montando uma carteira aí de commodities, mas a gente tem que olhar mais trimestres, mais balanços trimestrais dessa empresa para comprar por fundamentos. Bom, vamos ver agora CSNA3. Gráfico diário de CSNA3. CSNA3 tem uma resistência em 38,72, depois uma resistência em 39,61. Tá? 39,61 é um topo normal que chega até lá e caia. Agora, se ele romper aquele topo, se C e somente C romper 39,61, 39,62, esse papel volta a ficar interessante de novo.
tá? Vamos olhar o gráfico aqui semanal. No semanal, esse papel, a gente observa a média móvel de 21 cada vez mais próxima do preço. Isso é importante, porque o preço ali no mês de janeiro ficou muito distante da sua média de 21. Isso aumenta o risco, né, de comprar e o papel recuar e a gente perder dinheiro. Então, quanto mais o preço estiver perto da média, significa que o papel fez a sua realização, fica melhor de comprar, tá, gente? Isso é interessante aqui, ó. O papel praticamente vem consolidado aí nas últimas semanas, né? O preço não varia tanto e eu ficaria bem ligado nesse papel se quando romper esse topo aqui que eu mencionei, né? Ali em, vamos ver aqui a região de, vamos limpar um pouquinho esse gráfico. Olha aqui, ó. Se romper ali 39 com 66, 39 com 70 por ali, tá? Tem que romper esse topo aqui, ó. Essa é a resistência a ser rompida no gráfico semanal, tá? Voltando lá no diário, onde é que a gente vê suporte de CSN, né? Se continuar realizando aqui, 35,92 é um ponto de suporte na média móvel de 21 períodos. Certo, pessoal? E vamos fechar com os Minas, os em 5. No gráfico diário, os Minas fez uma realização bem generosa, está voltando a subir. Esse papel tem suporte 16,35, depois 15,86. Olha, não, eu ficaria com receio se esse papel perdesse esse suporte aqui de 15,86, tá? Porque ele pode fazer isso aqui para baixo, ó. Tá? Porque nós teríamos aqui onda 1, onda 2 e onda 3. Tomara que não, tá? Tomara que não. Vamos ver se esse papel faz isso aqui, ó. Sobe, testa fundo, né, que pelo visto já começou, aqui no último pregão, um teste de fundo, vamos ver se ele reage, sobe e rompe 17,42. Rompendo isso aqui, resistência, ou seja, alvo, né, 17,85, e quem sabe os topos ali em 18,88, 18,80, tá? Seguimos acompanhando os Minas para ver se ele vai fazer uma onda 3 para baixo ou vai armar pivô e fazer uma onda 3 para cima. Ele está no momento que é uma grande incógnita, tá? Isso para swing trading, tá, pessoal? Lá no gráfico semanal, vamos dar uma olhadinha. O que a gente observa nesse papel? Uma clara tendência de alta e tudo que esse papel está fazendo agora, né, é um teste de fundo, tá? Vamos ver se para aqui na média móvel de 9 períodos no gráfico semanal. Essa queda pode vir até 14,86 sem problema nenhum. Se tocar aqui na média de 21 no gráfico semanal e voltar a subir, pode ficar interessante. Mas isso é um assunto para os próximos pregões, certo, pessoal? Olha, muito obrigado pela atenção de todos. Nós vamos nos ver no próximo domingo. Eu desejo uma ótima semana a todos vocês. Até lá.